Agro Record de volta e no estúdio de hoje nós vamos falar da Semana do Pimentão. Para fortalecer a produção local da hortaliça, a Emater DF, em parceria com a Cooperativa Agrícola da região de Planaltina, a Secretaria de Turismo e o Instituto Qualificação, promovem até hoje a 20ª Semana do Pimentão do Núcleo Rural de Taquara. Sobre isso eu converso agora com Carlos Antônio, ele é agrônomo, extensionista rural da Emater também. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no Agro Record. Obrigado a vocês pelo convite. Carlos, conta pra gente, essa semana então a gente teve aí esse evento da 23ª Semana do Pimentão. Faz um balanço, termina hoje, né? Faz um balanço de como é que foi essa semana de cursos, né? Também shows, fala um pouquinho sobre a programação. Então, essa semana é muito tradicional na região. E ela começou na terça-feira, com programação à noite, para os agricultores, voltado principalmente para os agricultores e agricultoras, aqueles produtores rurais, né? Com palestras técnicas em diversos assuntos, de terça, quarta, quinta e sexta. E na sexta começou a parte cultural, da Semana do Pimentão, tendo em vista incluir a comunidade. Aberto, aberto ao público, né, todos os dias. É totalmente gratuito, sempre aberto ao público. Né? E aí, com o apoio da Secretaria de Turismo, se viabilizou uma programação cultural, né, com a comunidade participando, e termina hoje no domingo. E hoje, o que a população pode esperar ali no evento? Então, tem toda uma estrutura montada, né, na comunidade aqui da Agrovila do Núcleo Rural Taquara, e tem programação cultural amplamente divulgada na comunidade e para que ela aproveite, né, seja degustação de alimentos, de pratos típicos de pimentão, e com uma programação cultural com artistas, cantores, enfim. Vamos falar então da produção de pimentão. Como é que é a produção aqui no Distrito Federal? A gente pode dizer que o brasiliense, ele se alimenta do pimentão daqui ou ele precisa importar? Não, o pimentão é uma cultura tradicional aqui no Distrito Federal. Nós somos, inclusive, exportadores dessa cultura. Ah, bacana. Na realidade, atualmente estamos em recuperação. Já fomos mais fortes nessa cultura, exportamos muito para o Brasil inteiro. Sim. Essa cultura, principalmente para o norte do país. E hoje a produção ela está focada principalmente aqui no Distrito Federal e um pouco vai para a região de Goiânia. Mas nós somos autossuficientes nessa cultura. Essa crise foi em relação à crise hídrica, né? Em meados de 2018, 2019. Então, essa cultura sofreu um baque, dado que a principal região produtora, que é a região do Curral Taquara, Pipiripau, está na bacia do Pipiripau. E na ocasião da crise hídrica, os agricultores foram impactados com decisões de redução do tempo de irrigação. Isso afetou. Somado a isso também a crise pela qual o Brasil passou, né, a crise de preço, insumos altos, tudo isso impactou a cultura. Mas os agricultores são resilientes e estão insistindo em recuperação. Recuperando, exatamente. Né? Você tem uma ideia de quantos produtores a gente tem aqui no Distrito Federal de pimentão? São mais de 800 agricultores no total. Uau, é um número grande, evidentemente a maioria de pequena escala, né? A área total produzida em torno de 160 hectares no Distrito Federal, em torno de 20 a 30% focado hoje naquela região onde está ocorrendo a Semana do Pimentão. Temos pimentão o ano inteiro aqui no DF? Sim, temos o ano inteiro. O pimentão é plantado a céu aberto, é plantado sob telado e é plantado sob estufa, tá? Um cultivo protegido, de tal forma que na época das chuvas você tem pimentão em cultivo protegido da chuva e na época do calor da seca também pimentão produzido sob telado para dar uma condição melhor para essa cultura. Então, todos os dias do ano tem colheita de pimentão aqui no Distrito Federal. O pimentão é fundamental, né, na culinária brasileira. Agora, a gente tem o pimentão verde, vimos aqui a imagem do pimentão vermelho, amarelo, esses são os mais famosos, mais conhecidos e mais utilizados. Exatamente. O pimentão verde, por ser mais barato, né? Já que para produzir o pimentão maduro, há que se esperar mais tempo. Sim. Então, se gasta energia da planta, a produtividade cai e o custo aumenta. Então, é um produto mais caro. Mas o verde, 80% aí do volume produzido e comercializado,
é do pimentão verde. É isso. Por conta do custo, né? Exatamente. Agora, o vermelho, por exemplo, e o amarelo, eles são mais caros porque eles têm mais tempo de produção. Exatamente, ele tem que ficar na planta mais tempo e aí consome, né, os nutrientes da planta em razão de ficar mais tempo, de se amadurecer. E isso aumenta o custo para o agricultor. Então, se ele vai vender um pimentão, se ele vai vender um pimentão colorido, ele tem um custo 2 vezes ou 3 vezes maior do que se ele vender um pimentão verde. Mas ele produz todos, a depender do mercado, do consumo, né, das vendas que ele faz. E é importante você considerar, a Embrapa já trabalha muito com essa questão do pimentão e é uma cultura tida como nutracêutica, ou seja, ela tem uma importância muito grande para a alimentação. Ela elimina a radical livre do organismo, então é muito importante o consumo das pimentas, dos pimentões, né, dos capsicums. Já que a gente está falando de saúde, eu queria te perguntar 2 coisas. A questão, primeiro, que o sabor é diferente, né, do pimentão verde para os coloridos, a gente já percebe. E também a questão de produção de orgânicos, né? Já que a gente está falando de saúde, a gente tem uma boa produção de pimentão orgânico aqui também? Tem, sim, também. Tem os convencionais e os orgânicos. Evidentemente que o pimentão é uma cultura que demora bastante tempo para começar a produzir, e ele produz aí 6, 8 meses. Então, o agricultor orgânico ele tem dificuldade para conseguir colheita há muito tempo, a razão pela qual a oferta de pimentão orgânico é menor, mas tem pimentão para todos os gostos. Nossa, deu até vontade de fazer aqui uma receita com aqueles pimentões coloridos, um risoto, viu, Marcelinha, nossa editora-chefe? Já anota aí pra gente fazer uma receita bem legal com esses pimentões. Eu quero então te agradecer, Carlos, pela presença, Obrigado. Pelos esclarecimentos em relação ao pimentão. A gente ainda não tinha falado sobre esse tipo de produção aqui no Agro Record. Muito obrigada mesmo, e tá todo mundo convidado. Hoje ainda tem programação, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada.